Boa tarde para todos. Meu abraço fraterno, a minha alegria estarmos juntos. Deus nos abençoe. No primeiro instante, nós temos a prece, nós vamos chamar a Aninha para fazer a prece para nós. Senhor nosso Pai, Pai de infinita bondade, agradecemos a oportunidade de estarmos novamente nesta casa e que nesta tarde possamos abrir os nossos corações e compreender os seus ensinamentos. Que possamos levar essas palavras aprendidas aqui a todos que nos rodeiam. Abençoa, Senhor, aqueles entes queridos, amigos que passam por momentos de tribulações, que eles possam sentir a sua presença, dando ânimo, coragem e paciência para todos os momentos. Que assim seja. Nós vamos contar uma história. Não é história, é um fato acontecido com o Divaldo Pereira Franco, que ele narra da Sueli Caldas Schubert vários fatos acontecidos com ele, e ela coloca nesse Semeador de Estrelas, nesse livro que é uma joia de esperança, de fé, de gente que trabalha no bem, porque a gente pensa assim, só Chico, né? Mas a Mansão do Caminho, a tarefa do Divaldo, tem um valor muito parecido, porque o Divaldo ele ainda está vivo, 93, acho que ele vai fazer, não sei se ele faz 94, se vai fazer 94, acho que ele vai fazer 94 agora em maio. E o Divaldo tem assim uma vitalidade, você olha para ele e não parece que tem essa idade, né? Com todos os percalços que ele teve na vida, né? E ele tem uma mansão do caminho que tudo que você imaginar de escolaridade, de benefício para as famílias, né, carentes, em todos os seus sentidos, né? Escolas profissionalizantes, creche, o primeiro grau completo, escola, é demais. Tem 3.000 pessoas mais ou menos por dia ali na casa. É uma cidade, uma Mansão do Caminho, ao lado de uma favela, então é tão bonito. E ele conta para Sueli Caldas Schubert que em 1985 ele foi fazer uma palestra na Guatemala. A capital da Guatemala é São Salvador. Quando ele terminou a palestra de São Salvador, falaram para ele assim, ó, agora você vai falar em Coatepec. Ele falou assim, não estava na programação, né? Não, você precisa ir lá, porque nós fizemos uma campanha de que vinha um orador de Deus para toda a cidade, né? Assim, para todo o estado lá. Você vai falar para 6.000 pessoas, né, eles chamavam lá de metal, né, no salão de metal. E ele começou a fazer uma ideia. No primeiro lugar, mais de 300 quilômetros daqui não dá tempo. Aí chegando lá, a pessoa que o recepcionou, levou para um hotel. O hotel, quando ele olhou assim a cidade, né, o hotel era de madeira, não estava construindo, né, muito pobre o local, tudo. Bom, ele estava lá para servir, como ele sempre fez, né? De repente, ele começou a chover. Aí a pessoa que foi com ele lá de São Salvador, falou assim para ele, não se preocupe não, aqui chove e para logo. Mas aí, essa chuva não parava, uma chuva torrencial, não parava essa chuva. Eu sei que no final das contas, essa chuva não parou. Ele, por 6 horas, ele estava pronto para sair. Não, nós não vamos, né? A chuva vai parar, fica 15 minutos, nós estamos lá, 15 minutos antes a gente sai. Quando faltava 20 minutos para
Ele falou, Divaldo, você está a fim não, vamos lá, para pegar um cara, mas você fala, chovendo tanto, que não deu para chegar em um local lá de metal, um castelo de metal lá que eles falavam. Aí ele falou, Divaldo, você está disposto a andar na chuva? Ele falou, estamos, né? Ele desceu, disse que vinha quase no joelho a água. Escorria a água, assim, molhou, mas uma chuva torrencial. Andaram depressa, chegaram lá, né, no tal do palácio de metal, que ele olhou assim, tinha meia parede, era coberto de zinco, aquilo chovia, fazia um barulhão em cima do zinco, a chuva era tal que ela entrava por um lado e quase saía pelo outro, de tanta chuva, então molhava todo mundo, e tinha um monte de gente lá. Não tinha cadeira, todo mundo em pé. E assim, uma gente muito, mas muito pobre. E ele fala que ele deixava um corredor para ele andar, né? Ele entrou lá e foi até o palco, sentou numa cadeira e viu uma senhorinha velhinha assim, do lado do palco, aleijada, completamente aleijada. E do outro lado tinha dois garotos, assim, jovens, né? Também, todos retorcidos, tudo aleijadinho. Bom, ele esperou dar o horário, tudo. Aí começou a falar, mas mesmo com o microfone, ela tinha uns 70 metros mais ou menos de comprimento, então com aquela chuva batendo no metal ali, um barulhão que não dava para ele falar. Mas ele começou a falar sobre, a Joana falou, vamos começar assim mesmo. Ele começou a falar sobre a imortalidade. Então começou a falar, de repente deu um estrondo, assim, apagaram as luzes. E aí ele não podia mais falar, porque não ia escutar nada, né? Bom, ele pegou e sentou. Sentou, daí uns 20 minutos veio a luz, ele levantou. E o rapaz que estava do lado dele acompanhando ele falou, pode falar, Divaldo, continua de onde você estava. Ele tinha esquecido onde ele estava. Daí a Joana falou com ele e ele lembrou, né? E continuou. Começou a falar. Diz que quando ele estava assim na metade da palestra, mais ou menos, ele viu aterrissar na porta de entrada desse salão um totem. Totem é aquela figura, vamos dizer assim, que a gente faz, assim, uns deuses, vamos dizer assim, né? E às vezes coloca nas cidades, assim, mas é de gente, da mitologia. Então ele viu, era um índio, que nem um índio assim, com um cocar grande, e estava assim, uns 2 metros de altura. E aí esse índio atravessou com um porte bonito e ele falando. Ele chegou perto do Divaldo falando. E ele falou assim, me chamam Deus Huracão. Eu construí esta cidade e os seus habitantes. Sou o guardião dessa cidade. E ele falou assim, você continue conversando, ele falando sobre a minha mortalidade. Aí ele vai, chega perto daquela senhora, não, isso daí foi depois que ele foi, na hora que ele foi embora. Aí ele pega e chega perto do Divaldo, quando ele chega assim, Divaldo já estava acabando de falar sobre a imortalidade. Aí ele começou, esse Deus do Huracão, começou a mostrar para ele os clichês, né, espiritualmente falando, umas fotografias do início da formação da cidade. E ele começa a falar sobre a história da cidade, falar do Deus Huracão, né, então, que ele construiu a cidade, tudo, ele mostrava os clichês e ele ficou contando toda a história. Foi que Divaldo conheceu esse Deus, as atividades dele, porque todo mundo acreditava nele, né? No Deus Huracão.
Então, aí eu sei que no final das contas, quando ele terminou a história de contar, o índio, esse índio, Deus Huracan, chegou perto dessa senhora aleijada, se inclinou. Depois ele foi para o outro lado onde estavam os meninos, se inclinou sobre eles. Depois ele veio assim por trás do Divaldo, atravessou o Divaldo, que o Divaldo falou que ele começou a flutuar. Ele parecia que estava flutuando. E ele abriu os braços e ele mostrou-se assim, coisa né, espiritualmente falando, uma cabeça de que nem se fosse de uma águia e de um pássaro que só tem nessa cidade, porque ele se alimenta de umas frutinhas que só tem nessa cidade, Coatepec. Então ele disse que ele abriu os braços assim, colocou nos braços as penas desse bicho aí, dessa ave, que são enormes, que penas de mais de 1 metro assim, né? Abriu assim os braços, no cocar que ele tinha na cabeça também, de penas. Ele levantou um voo assim, que nem se fosse, né, sair um voo assim, e foi para a porta. Só que quando ele foi para sair pela porta, ele deixou uma cruz dourada no ambiente. Uma cruz dourada, ele falou assim, ela terminava assim meio roxinha, meio violeta, sim, mas a predominância era do dourado. E foi embora, desapareceu, né? Aí Divaldo ia se sentar e um menininho falou assim para Divaldo: mas o senhor já acabou? Porque a minha avó, essa senhora é minha avó, ela é como se fosse uma benzedeira aqui da cidade, e ela vê o Deus Huracan. E ela falou que o Deus disse que ia livrá-la, ia curá-la, ela e os 2 meus irmãos que estão ali, né, do outro lado. Que esse Deus que vinha, esse homem que vinha em nome de Deus ia curar. Ele pensou assim: mas eu não tenho esse dom, eu não sou Deus. Aí disse que Jura falou para ele assim: lógico que você não tem assim, essa cura, mas como eu depois fiquei pensando, como Deus Huracan passou por ele, deixou uma energia nele, eu tenho a impressão que essa energia do Deus Huracan fez com que ele chegasse para lá e virou para ela e falou assim: Deus está pedindo para você mudar e se curar, né? E ela levantou e se curou. E ele fez a mesma coisa com os 2 meninos, e os 2 meninos também se curaram, né? Aí diz que o povo, ele demorou 2 horas para atravessar aqueles 70 metros. Foi um tal de avançar, um tal de coisa. Então, ele falou, primeiro ele falou assim, o menino, aquele menino que falou que ele era avó: a tua avó fala, entendeu? Aí ele falou assim, ele perguntou para a avó no dialeto deles local, porque ela era analfabeta, não sabia escrever e falava pouco, só o dialeto mesmo deles lá do local. E ele falou assim: ela está falando para o Senhor que o Deus Huracan disse para ela convidar toda a cidade e que vinha um emissário de Deus conversar com eles. E ela falou que ninguém ali entendeu em palavras o que ele falou, mas todo mundo compreendeu o sentimento falou, eles sabiam o teor da palestra pelo sentimento. Ela falou: eu escutei, mal escutei por causa da chuva, né? Aí diz que na metade da palestra, quando estava sem luz, não, quando terminou a palestra, terminou 2, que ele demorou 2 horas, acabou o temporal. E então ele pensou assim: puxa vida, né? Podia ter parado esse temporal antes, porque assim teria sido melhor, né? O pessoal poderia me escutar melhor. Aí o Diogo falou: o que você está querendo? Querendo achar que Deus não é justo? Ele falou: essa chuva foi providencial. O Huracan pediu essa chuva, porque o pessoal aqui
não têm serviço, eles não têm lavoura, eles não têm indústria, eles não têm nada. Eles vivem financiando as guerrilhas, trabalhando nas guerrilhas. Os financiadores de guerrilhas entre os pobres estão sempre, eles aliciam essas pessoas, eles estão sempre nas guerrilhas, e assim eles puderam ficar aqui. Não tinha local para eles trabalharem e ganharem pouco cada dia, né? Porque eles vão para as guerrilhas e alguns morrem e outros trazem o que comer para as famílias, né? Então a gente vê, tudo está nos desígnios de Deus, tudo na vida está nos desígnios de Deus, né? São casos maravilhosos, esse caso do Abival, como ele curou, ele fez essas curas sem achar que poderia fazer, mas não era ele que estava fazendo, ele estava sendo só dando a vitalidade, né? O que ele estava era sob as ordens de Huracão. E eu sei que no final das contas a gente vê o Evangelho de Cristo, quando vê as curas que Jesus fazia. Jesus falava, ensinava e depois fazia as curas, né? Pedro até questionou Jesus, falou assim: por que o senhor não cura primeiro e depois o senhor fala? Jesus fez essa experiência. Só que ele ia curando quando esse fazia menção de sair, ele falava: mas você não vai ficar esperando o senhor falar? Eu estou muito ocupado, eu tenho que ir. Então todo mundo dava uma desculpa. No final não tinha ninguém, nem o último que tinha sido curado. Então ele falou: agora você entendeu a lição? É através da cura que a gente vai ensinar. Então tem que primeiro ensinar, depois você dá o bem que eles necessitam. É assim que tem que ser feito, né? Mas geralmente é o que acontece quando nós temos a sacola nos sábados e fica cheio de gente. Primeiro eles passam aqui, escutam a mensagem espírita, fazem uma prece e depois vão lá buscar a sacola. É o correto, né? Mas tem uma passagem muito bonita no Evangelho de Cristo, e eles souberam que Jesus estava numa casa. As casas que eram construídas lá em Cesareia, lá na Judéia, né? Cafarnaum, era em Cafarnaum que estava assim. As casas eram construídas, era muito calor, elas eram construídas com uma clarabóia, que eles as cobriam, né? Quando era época de chuva, eles cobriam. Quando havia necessidade, estava muito calor, eles abriam. E a casa estava completamente cheia. Chegaram 4 homens carregando uma esteira muito sujada, né? E para que ele queria ser curado por Jesus. Então ele soube que Jesus estava lá, conseguiu 4 amigos que trouxeram ele. E ele os amigos dá licença, ninguém saiu do lugar e falou: mas não tá, tem muita gente, como é que vai passar por aqui? Aí alguém aventou para ele subir a escadinha e irem pela clarabóia. Eles abriram lá aquela parte da clarabóia e desceram, amarraram umas cordas compridas e desceram. E o pessoal dali abriu um pouco, estava perto de Jesus, abriu e caiu, a esteira caiu bem na frente de Jesus. Não caiu, né? Eles desceram a esteira até a... Quando ele desceu, né, esse necessitado, Jesus olhou para ele e falou: mas Benjamim, ben Elias, o que você quer de mim? O Senhor me cure, Senhor. Ele falou assim: mas você crê que eu te posso curar? Olha aí, tem que ter fé. A gente tem que ter fé, tem que acreditar, né? Você crê? Eu creio. Ele falou: então, levanta e anda. Ele começou a tremer assim, fez, mas Jesus se abaixou assim, deu a mão para ele assim, e se abaixou e fez como se fosse uma catapulta, né? Mas ele que fez, a força toda estava no Benjamim. Aí ele pegou e levantou, enrolou ele falou: agora você enrola a sua cama e vai, né? E
foi assim que ele fez uma das curas que está muito explicada do Evangelho. E é uma delas que eu fico imaginando a casa com a Boia, o egoísmo, né, do pessoal que estava ali, que não queria sair da frente, não queria perder o lugar, talvez até que estivesse já em fila para serem recebidos por Jesus, né? E a gente pensa assim, puxa, mas ele fazia, né? Ele, que nem aquela hemorroísta também. Ela falou assim, eu vou contra Jesus, ele vai me curar. Quando ela viu que Jesus não andava sozinho, que tinha uma multidão, ela falou assim, mas se eu tocar a veste dele, eu fico curada. Fez um esforço danado para chegar, esticar o braço, pegar na túnica de Jesus. Ela deve ter só esbarrado. Jesus parou. Quem foi que me tocou? Aí Pedro falou, Senhor, está cheio de gente aqui, mas não sabe quem foi que tocou o Senhor. Falou, mas saiu de mim uma grande virtude. E ela, curada, ficou, se ajoelhou e falou, fui eu, Senhor, com medo de ser repreendida. Então, aí ele falou, a tua fé te curou. E é isso mesmo, a fé da pessoa cura. Né? É nos dias de hoje, a gente tem que ter fé. Se a gente tiver fé, a gente só consegue passar por todas as dificuldades do caminho. Deus nos auxilia. Se a gente tiver fé, os nossos anjos da guarda estão ao nosso lado, né? Se a gente não estivesse negativo, nervoso, blasfemando, eles estão perto de nós. Mas se a gente estiver nervoso, estiver xingando, brigando, eles querem chegar para mudar nossa vibração, mas a gente repele, simplesmente repele. Já fizemos uma palestra sobre isso aqui. Então, sobre aquela afinidade. Então, acho que a gente possa analisar e pensar nessas pessoas, nesses emissários de Deus que entenderam o Evangelho de Cristo, como o Divaldo, né, com tantos anos, desde mocinho. Eles passavam, ele e um amigo dele, que ele falava que era primo dele, mas no filme ele fala que é amigo. E aquele amigo dele, que nunca o abandonou, foi até o final da vida, morreu de câncer já há algum tempo, o Wilson, ele até o final da vida, ele teve sempre ao lado, ele ajudou a construir a Mansão do Caminho. E quando eles ainda não tinham um local para se reunir, eles passavam da casa deles, eles passavam perto na porta, assim, né, de um prostíbulo. E ele escutava crianças chorando lá dentro. E um belo dia de volta entrou lá, e a criança, a mãe estava colocando a criança embaixo da cama para poder servir um freguês, né, em cima. E ele falou assim, se você permitir, ele pegou a criança assim no colo, né, a favor da criança, se você permitir, eu vou levar o teu filho e eu vou cuidar dele, vou dar comida, você pode visitá-lo. Depois ele tirou essa mãe daquela luta dela, né? E aí foi assim que ele começou a juntar a criançada lá na Mansão do Caminho. Mais de 600 filhos ele adotou. O primeiro filho que ele foi adotar era uma criança negrinha. E o cartorário falou para ele, mas meu filho, é meu filho. Eu quero que ele seja meu filho. Aí ele falou, mas e o nome da mãe? E ele pensou, meu Deus, quem que colocar como nome aqui, né? Aí o que ele fez, ele viu, chegou perto dele um espírito feminino e falou, coloque Alta de Souza. Aí ele colocou, e Alta de Souza foi uma caridosa mãe dos pobres, né? Aqui na Terra e continua sendo uma flor espiritual. Então a gente vê que bonito, porque ele era um João Ninguém, trabalhava, ganhava bem pouquinho, em paz, né? Mas ele conseguiu fazer uma obra social, né? E atrair pessoas que puderam auxiliar
em todos os setores, médicos, engenheiros, né, pessoal da informática, tudo que vocês puderem imaginar, ele conseguiu. Abra no YouTube, procura no Google Mansão do Caminho, vocês vão ver que obra que é a Mansão do Caminho. Acho que a última coisa que ele fundou na Mansão do Caminho foi um hospital que está do lado das mães de uma favela. Então ele inaugurou uma linha que é um hospital para as mulheres darem a luz de uma maneira normal, parto normal, né? E está sempre imaginando o que fazer para melhorar a vida do pessoal aqui. Então que a gente possa vibrar muito por esses espíritos, vibrar por todos aqueles que dirigem casas espíritas aqui como a nossa, né? Todos que dirigem o trabalho, mesmo que seja nas igrejas evangélicas, eu rezo por todas as igrejas cristãs, né? Que possam auxiliar as pessoas a estudarem esses momentos maravilhosos de Jesus, quando ele faz os seus ensinos, que é para justamente a gente encontrar a nossa felicidade. Ele ensina as leis divinas, ele vivenciou a lei divina para poder ensinar a maneira de vivermos e sermos felizes. Muita paz a todos. Nós vamos passar para os passos agora. Que Deus nos abençoe. Ajuda-nos para que a caridade em nossa existência não seja vaidade que dilacere os outros, e para que a humildade em nossos dias não seja orgulho rastejante. Auxilia-nos para que a nossa fé não se converta em fanatismo, e para que o nosso destemor não se transforme em petulância. Amorável benfeitor, perdoa as nossas faltas. Mestre sublime, reergue-nos para a lição. E, sobretudo, Senhor, faze que entendamos a divina vontade, a fim de que, aprendendo a servir contigo, saibamos dissolver a sombra de nossa presença na glória de tua luz. Do livro O Espírito da Verdade de Chico Xavier, prece no Templo Espírita.